Fala, pessoas. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo esse vídeo, boa madrugada, vai depender do horário que você for assistir. Uma aulinha rápida, um trabalhozinho rápido, uma explicaçãozinha rápida sobre alguns fatos que ocorreram no Brasil colonial e o início do processo de independência ou de separação do Brasil em relação a Portugal. Então, a gente vai dar um enfoquezinho aqui hoje. Período pombalino, tá certo? As duas principais revoltas de cunho separatistas, revoltas pré-independência, movimentos de independência do Brasil, né, que em Confidência Mineira com Conjuração Baiana, e depois a gente começa a trabalhar um pouquinho sobre a independência propriamente, com a vinda da família real, em um episódio conhecido como o período joanino, certo? Então esse é o foco de hoje. Não vamos estender muito, não vamos tomar muito tempo, né? Para a gente começar a falar desse processo de separação, o fim do período colonial, é importante sempre a gente destacar um período na história brasileira que ficou conhecido, né, como o período pombalino, ou as reformas pombalinas, entre 1750 e 1777. Esse período, o rei de Portugal era Dom José I, e ele tinha como homem de confiança dele um indivíduo que nós conhecemos popularmente como Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele vai ser então nomeado primeiro-ministro do Estado português, e ele é inclusive considerado, dentro do espírito iluminista, um déspota esclarecido, um governante que tentava utilizar ideias iluministas sem, em hipótese alguma, perder o controle absolutista dentro do Estado. Pombal, então, ele vai ser esse primeiro-ministro, ele vai ser ele que vai mandar, ele que vai governar Portugal de verdade, de 50 a 77. 77 o Dom José acaba morrendo e o Marquês de Pombal vai tomar um pé na parte de trás. Pontos marcantes do governo Pombal é que durante esse período ele vai tentar impulsionar e modernizar o Estado português, com uma preocupação principal: diminuir, dentro de Portugal, a influência da Inglaterra sobre o Estado português. Ele queria mais ou menos assim, libertar Portugal da Inglaterra. E qual a estratégia para isso? A principal estratégia dele: modernizar e conseguir uma autonomia financeira para o Estado português. Mas o Estado português é pobre e atrasado demais em relação aos Estados europeus. Então, de onde vai vir recurso para essa modernização, para essa independência? Da galinha dos ovos de ouro do Estado português, da colônia, da principal colônia de Portugal, vai vir do Brasil. É válido lembrar que esse período, de 50 a 77, é o período conhecido no Brasil como o período do ciclo do ouro, século do ouro, o período da mineração do ouro e diamantes, né? Então, o Brasil ele fornecia grandes quantidades de metal precioso e de pedras preciosas para Portugal. Então, a estratégia de Pombal vai ser basicamente assim: para enriquecer Portugal, para tirar Portugal desse atraso, para modernizar Portugal, eu vou aumentar tudo que eu puder a exploração do Brasil. Eu vou aumentar o controle administrativo sobre o Brasil. Eu vou proibir o Brasil de produzir tudo. Eu vou proibir o Brasil de ter qualquer tipo de produção, de independência. O Brasil ele vai ficar ainda mais preso a Portugal no espírito do mercantilismo, no espírito do exclusivo colonial, como vocês queiram chamar, do pacto colonial, que não é muito correto, mas a gente também ouve e escuta falar, né? E como Portugal faz isso? Ele vai aumentar impostos, né? Ele vai criar novos impostos, ele vai criar, para tentar dinamizar a economia do Estado português a partir do Brasil, ele vai criar companhias de comércio aqui dentro do Brasil, principalmente no norte. Ele tenta impulsionar a atividade comercial do norte do Brasil, né? Então, ele cria a Companhia do Grã-Pará, Paraíba e Pernambuco, que era uma companhia de comércio que pegava os produtos do norte, em parte do nordeste brasileiro, comercializava direto no Estado português, né? Não vai dar muito certo, mas a gente não vai ficar
esmiuçando essas questões. Ele vai impulsionar a plantação, o cultivo do algodão no Nordeste brasileiro, para tentar entrar no mercado inglês, né, que já vivia aí a Revolução Industrial. Então, vamos plantar algodão no Brasil para vender para a Inglaterra. Ele vai aumentar a exploração do ouro, e é, por exemplo, no governo dele, que nasce a famosa derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, né, do ouro e das pedras preciosas na região das Gerais, das Minas, que vocês estudam mais especificamente dentro de mineração do século do ouro, né? Outro ponto marcante, por exemplo, nem está aqui no slide, mas é válido lembrar, é no governo de Pombal, que ele vai transferir a capital deixa de ser Salvador e passa para o Rio de Janeiro, em 1763, né? E outro ponto também relevante, que a gente sempre lembra de Pombal, é a briga que ele tem com os jesuítas. Ele expulsa os jesuítas do Brasil, né? Logo na década de 50, ali, de 1750, 1759, ele vai expulsar os jesuítas do Brasil. Ele compra uma briga danada com os jesuítas, que para ele, um dos grandes culpados pelo atraso português e pelo atraso do Brasil eram os jesuítas, que controlavam a educação, que tinham certas posses aqui dentro, e dentro do Estado português também. Os jesuítas que muitas vezes entravam em conflito com os colonos. Então, Pombal ele expulsa os jesuítas, vai se apropriar de todas as posses dos jesuítas aqui dentro e vai ter que assumir uma função que antes era dos jesuítas, que era a função da questão educacional, né? O ensino tanto no Brasil quanto em Portugal era realizado pelos jesuítas. E aí Pombal ele vai ter que assumir esse ônus a partir da expulsão dos jesuítas e, obviamente, a destruição das missões jesuíticas no Brasil, dos aldeamentos, das vilas jesuíticas, e etc. E tal. Também é atribuído a Pombal o fim efetivamente, ele proíbe definitivamente a escravidão indígena. Então, observe isso. A gente costuma falar que indígena não era escravizado, e é uma mentira. Os indígenas, eles eram escravizados, sim, e é Pombal que proíbe definitivamente, durante o governo dele, a escravidão indígena. O indígena ele vai ser deixado de lado, efetivamente, para a escravidão negra. Acabou a escravidão índia, então? Pela lei, sim. Na prática, não. São os principais fatos do Pombal. E ele fica até 77, quando o Dom José morre, e aí quem assume o trono de Portugal vai ser a esposa de Dom José, Dona Maria, que fica conhecida como Dona Maria I, a Rainha Louca, né? E por influência da própria igreja e da nobreza, Marquês de Pombal ele vai ser demitido, e uma vez demitido ele sai do cenário político, e aí quem assume é a Dona Maria I, né? Esse fim do período pombalino aqui, ele também coincide com o início, efetivamente, das revoltas emancipacionistas, né? Final do século XVIII e século XIX, ok? Então, esse é o período aí de início efetivo das revoltas separatistas aqui no Brasil, né? O principal objetivo dessas revoltas separatistas era a pseudo-independência, pseudo-separação, só que a gente sempre tem que levar em consideração que a gente fala independência do Brasil. Gente, são movimentos regionais. Então, a priori, no primeiro momento, eles querem a independência de determinadas regiões, não a independência do Brasil propriamente dito. Né? Primeiro vamos conseguir independência, e se a gente estende esse processo para outras áreas, depois são outros 500, aí é uma outra situação. Então, essas revoltas emancipacionistas ou nacionalistas, elas vão ter influência, óbvio, nenhum movimento nasce do nada. Então, essas revoltas, como nesse Mineiro, com Juração Baiana, que são as principais, vão sofrer a influência do iluminismo, com ideias e ideologias de separação, de liberdade,
né? Das ideias de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, Diderot, D'Alembert, John Locke, Adam Smith vão influenciar o próprio processo de independência dos Estados Unidos, o próprio processo de independência dos Estados Unidos, né? A partir de 1776, os Estados Unidos ele vai iniciar o seu processo, vai conseguir se separar da Inglaterra, o que vai ser um marco fantástico para o continente americano, né? Conseguir a separação da toda poderosa Inglaterra. E impossível a gente falar de movimento separatista e de influência do iluminismo sem falar da própria influência da Revolução Francesa, né? Que também vai ajudar a influenciar esses movimentos separatistas aqui dentro do Brasil. O mais famoso deles vai ser a Inconfidência Mineira, né? Em 1789, e aí a gente vai falar rapidamente sobre elas, as causas para a Inconfidência Mineira, o que motiva a Inconfidência Mineira. O esgotamento do ouro, é o início da decadência do ouro, você estuda em mineração, a própria crise econômica que o Brasil e Portugal viviam. Então, Portugal, a política do cobertor curto, tapa a cabeça, estampa a perna, tapa o pé, estampa a cabeça, né? Crise econômica lá, aumenta os impostos aqui, suga tudo que pode daqui. Então, você vive um Brasil onde a exploração é extremamente abusiva, né? Impostos, a derrama, a proibição da produção de manufaturas, que é o famoso Alvará de 1785. Dona Maria I, ela determinou, por esse Alvará de 1785, bacana a gente saber disso, que a Dona Maria I, ela vira e fala o seguinte: olha, o Brasil, a partir de hoje, não pode fabricar nem uma agulha, nem um prego. Tudo o Brasil tem que comprar de Portugal. Tudo, tudo. É o Alvará de 1785. Ele proibia a existência de qualquer tipo de manufatura aqui no Brasil. Qualquer tipo. Tá? Tudo o Brasil tinha que comprar de Portugal. Então, imagina uma colônia que, em fins do século XVIII e início do século XIX, tinha uma economia até mais desenvolvida do que a própria economia de Portugal, tinha uma população, muitas vezes, comparada à de Portugal, tem que depender de tudo de Portugal, né? E aí começa a sofrer a influência e a penetração dos ideais iluministas de separação, de libertação, de direitos, que todos somos iguais, que todos temos direitos iguais, que os contratualistas, né? Que os governantes eles devem existir para atender os interesses da população e não os interesses apenas do Estado, mas também do cidadão, da população em si. E esse movimento, então, ele ganha forma, esse movimento ele vai ganhar forma, né? Ele vai ser liderado pela elite mineira, isso fica claro para a gente, um movimento basicamente da elite mineradora, tá ok? E de comerciantes riquíssimos de Minas Gerais. E entre essa elite você tem um indivíduo que vai entrar para a nossa história como o grande herói, questionável, mas nós não estamos aqui para falar sobre isso, que é o Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, por conta da função que muitas vezes ele desempenhava, né, que era barbeiro cirurgião. Ele era um alferes, ele era um militar, ele era proprietário, também tinha terras e também tinha a prática de barbeiro cirurgião, que muitas vezes era uma prática do dentista mesmo, de arrancar o dente, tirar dentes e assim vai, né? Os objetivos da Inconfidência Mineira, eles queriam proclamar uma república, o fim do pacto colonial, queriam incentivar o desenvolvimento da manufatura, da atividade manufatureira aqui no Brasil. Olha o projeto deles, né, para um país. Incentivar as manufaturas, criar uma república, criar uma universidade em São João del Rei, chegar inclusive a desenvolver, a criar uma bandeira, que o slogan era libertas quais será também, liberdade ainda que tardia, né? Com inspiração iluminista. O projeto deles era esse, num país. Acabou que no final da história,
não vamos entrar no mérito aqui, mas era um movimento elitista, restrito à elite, e a ideia deles era o seguinte: nós vamos organizar tudo, e no dia no dia que o governo decretar derrama, a cobrança dos impostos atrasados, a gente já vai estar com tudo planejado, e aí os soldados vão chegar nas Minas Gerais cobrando os impostos atrasados, né, por conta da derrama, que era isso, e a população vai ficar revoltada, vai ficar empolvorosa, e a gente já vai estar com tudo planejadinho, e quando o exército chegar para cobrar os impostos atrasados, a população vai se rebelar, e ela se rebelando, a gente assume a liderança desse movimento, lidera essa população ávida por mudanças e coloca em prática as nossas ideias. O projeto deles era esse. Então, eles maquinam tudo, planejam tudo, só que um dos membros, em troca do perdão de suas dívidas e de ter, inclusive, sua vida poupada, o Joaquim Silvério dos Reis, ele denuncia um movimento, os líderes acabam sendo presos, né? A derrama não é decretada, o governo ele suspende a cobrança dos impostos atrasados, os soldados chegam, prendem os líderes, a grande parte do povão da Raia Miúda não sabia o que estava acontecendo, os líderes são presos sem resistência, porque eles não tinham a participação do povo para defendê-los, os líderes são presos, alguns são inocentados, outros são enviados para o degredo, são enviados para a África, são expulsos do Brasil, né? A punição deles vai ser essa, vai para o Brasil, para a África, aqui no Brasil vocês não podem, e apenas um dos membros, alguns dizem que o mais pobre, o menos importante, o que tinha menos influência, que é o Tiradentes, ele acabou sendo condenado, né? Enforcado, depois teve seu corpo esquartejado e espalhado ao longo do caminho, né? São coisas assim, trabalhar com mais tempo, isso não é o nosso objetivo. Se tiverem dúvidas, é só deixar, é só falar que a gente tenta ajudar. Era o fim da Inconfidência Mineira, porém, alguns anos depois, vem a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Revolta dos Alfaiates, de 1798. Esse, um movimento mais de cunho mais popular, né, causado pela extrema pobreza em Salvador, na região da Bahia, né? Até o nome Revolta dos Alfaiates, não eram pessoas ricas, né? Não eram pessoas ricas. Seus líderes eram pessoas do povo, eram pessoas das camadas menos abastadas, menos favorecidas. Seus objetivos, independência, também criação de uma república, implantar liberdade de comércio. Aqui é bacana, olha como ela é muito mais popular do que a Inconfidência Mineira. Igualdade em todos os níveis para a população e, inclusive, falava-se em abolição da escravidão. Olha como já é um movimento muito mais popular, com muito menos influência da elite, como foi a Inconfidência Mineira, né? A Conjuração Baiana, ela vai se inspirar principalmente na fase mais radical da Revolução Francesa, enquanto a Inconfidência Mineira ela se inspira muito mais na independência dos Estados Unidos. Então, a independência dos Estados Unidos serve muito de inspiração para a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa serve de inspiração para a Conjuração Baiana. E em todos os dois movimentos, o iluminismo vai ser o suporte ideológico, o suporte teórico do movimento, vamos dizer assim. Tá ok? Seus líderes eram, em sua maioria, homens do povo, alfaiates, mulatos, soldados, né? Todos pobres. Tinha e contava com a participação da população, a população sabia do movimento, eles espalharam cartazes conclamando a população a se rebelar e a se libertar de Portugal. E só que o que acontece? O governo português toma ciência, toma, né, conhecimento desse movimento, identifica os líderes e manda os soldados para a repressão. Os líderes vão ser presos e, ao contrário da Inconfidência Mineira, não apenas um acaba sendo morto, enforcado, esquartejado, mas mais do que isso.
os líderes serão mortos, enforcados, esquartejados, assim como a Inconfidência Mineira também foi. Então, observe a diferença, muitas vezes, que a gente dá de tratamento. A Inconfidência Mineira, todo mundo lembra, tem um feriado, tem um herói, a Conjuração Baiana, não. Por quê? Porque o que a gente muitas vezes pode perceber isso. A Inconfidência Mineira era um movimento da elite, era um movimento das camadas dominantes, né? A Conjuração Baiana era um movimento do povão, das camadas mais pobres. Então, você não dá a voz a esse povo pobre, você dá a voz à elite rica, né? E assim vai ser feito. Espero que tenha dado para compreender um pouco sobre período pombalino e movimentos separatistas. Próximo vídeo agora, período joanino, né? E qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários, perguntar e etc. Valeu!